Saudamos os irmãos do Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, né? E dessa feita para analisarmos aqui, compartilharmos com os irmãos a última lição, 13ª lição desse trimestre, né? Já finalizando o trimestre, e a lição dos jovens, né? Essa lição aqui compartilhamos durante todo esse trimestre, que tem o título geral dizendo: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Amém? Nosso título específico diz assim: as bênçãos de uma vida santificada. Então, vamos aqui, meus irmãos, falar um pouco sobre as bênçãos que o crente recebe quando ele decide viver uma vida de santificação, né? A gente já deixamos bem claro ao longo do trimestre que a salvação existe etapas e que a santificação é uma dessas etapas, né? E a santificação tem uma particularidade. Na santificação existe o agir de Deus na vida do homem, ok? Mas também existe a responsabilidade humana, ok? São, como diz o teólogo, dois trilhos, né, que andam paralelos, ok? E se encontram em algum lugar na eternidade. Meus irmãos, nosso texto principal diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ok? Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. O resumo da lição nos diz: a justificação pela fé na obra de Cristo, veja a soberania de Cristo, a justificação é Ele que nos faz, pela sua soberania, aliada à santificação, garante as bênçãos e paz, ok? Nessa outra parte, aliada à santificação, nos diz também em relação à nossa, como já falei, a nossa responsabilidade, ok? Essa responsabilidade, Deus, em sua soberania, Ele nos entregou, ok? Para que vivêssemos e procurássemos viver, ok? Uma vida santificada. Você sabe que ser santo significa ser separado, ok? Então, a santificação é esta separação. Separação de quê, querido professor? Separação daquilo que me separa de Deus, ok? Então, quando eu decido viver uma vida de santificação, eu decido viver uma vida de separação, ok? Daquilo que me afasta de Deus. Então, ser santo é isso, é ser separado daquilo que desagrada a Deus, buscando agradar aquele que nos alistou, aquele que nos reconciliou mais uma vez com o Pai, nos livrando da ira futura, da ira de Deus. Amém? A nossa introdução, meus irmãos, antes da introdução, meu querido professor da nossa EBD, é necessário que você faça a leitura na íntegra, né? Nós sempre falamos isso, leitura na íntegra do texto bíblico, porque é a grande base da lição, ok? A lição é extraída do texto sagrado, então, né, temos que ler o texto, o texto bíblico na íntegra, na sua sala de aula, ok? Romanos, está lá em Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11, amém? Feito isto, feito esta leitura, né, você faça na sua classe, chegamos à introdução, que nos diz assim: após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação e da regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como, por exemplo, paz com o Senhor, acesso à graça, esperança da glorificação final, alegria da salvação, que fortalece o crente nos momentos de tribulações e sofrimentos. E a salvação presente, que garante a santificação final. Então, meus irmãos, nós, como crentes,
né, que procuramos viver uma vida de santidade, estamos dentro desse processo de santificação. Esse processo, ele vai, meus irmãos, nos aperfeiçoando, ok? Ele vai nos aperfeiçoando até aquele grande dia, tá? O último estágio da salvação, digamos assim, é mesmo a glorificação. A santificação vai nos entregar para a glorificação. Aí seremos realmente totalmente santos em sentido pleno, ok? Tal como Cristo é, também nós assim seremos, mas apenas na glorificação. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos também sobre o jugo da nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, ela milita contra a nossa santificação. Se por um lado nós temos a consciência e a certeza que devemos ser santos para chegarmos à glorificação, temos que saber também que temos um inimigo que milita contra esta santificação, que quer nos tirar desse processo, que é a nossa própria natureza humana. E é mister que assim aconteça, é mister que assim seja. Amém? Primeiro tópico, meus irmãos, diz assim: as bênçãos da paz com Deus, ok? Então aqui o nosso autor, ele vai, meus irmãos, alencar algumas bênçãos, algumas virtudes que aquele que decide ter uma vida de santificação com Deus desfruta, ok? E podemos citar aqui o maior, meus irmãos, o maior benefício que nós temos é a salvação. Esta salvação traz para todos nós, meus irmãos, nos trouxe, melhor dizendo, a reconciliação com Deus pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Todos nós sabemos que nós estávamos separados completamente de Deus, ok? Nós estávamos, meus irmãos, nós éramos destinados à ira de Deus. Mas Jesus Cristo, por sua morte, pagou com o seu sangue, ok? A nossa dívida para com Deus, e assim nós fomos reconciliados. Nós fomos agora, meus irmãos, trazidos mais uma vez para os braços do Pai em amor pelos méritos de Jesus, né? Aquele movimento de dupla imputação que na teologia nós conhecemos. O que seria a dupla imputação? Jesus na cruz imputar significa colocar em, ok? Imputar, ok? Não amputar, retirar, imputar, colocar, ok? Então Jesus imputou em si mesmo as minhas culpas, a minha injustiça, as minhas iniquidades, e imputou em nós a sua inocência e a sua justiça. E assim nos justificou diante de Deus. Então, quando Deus olha para o pecador que agora está arrependido, que agora crê em Jesus como seu Salvador, ele vê aquele sangue justificador e remidor que Jesus derramou na cruz do Calvário, nesse movimento de dupla, e esse movimento, melhor dizendo, de dupla imputação, ok? O pecador vive na prática do pecado, tá? Até ele conhecer Jesus e ser justificado pelo sangue. Segundo, já falamos do primeiro subtópico, meus irmãos, né? E só para deixar claro aqui, ele tem por título A Graça da Paz com Deus, ok? Romanos 5:1. E agora vamos para o segundo subtópico, que diz assim: a bênção do acesso constante à graça de Deus, ok? Somente Jesus pode redimir o pecador da sua condição e o santificar. Romanos 3:24. Somente Jesus. Ele era perfeitamente santo para nos conceder também a santidade pela justificação do seu sangue, ok? O pecado, melhor dizendo, conduz à morte. É a opressão debaixo da culpa e a solidão espiritual. Mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Semelhantemente, a vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua ressurreição. Os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitaram para a vida eterna, ok? Então, meus irmãos, nós aqui entendemos, né, com muita clareza
pelo nosso autor que aquela pessoa que ainda está na prática do pecado, ele vive a sua vida natural, só que espiritualmente ele está morto. Espiritualmente ele está morto nas suas culpas, iniquidades e pecados. Porém, Jesus Cristo nos vivificou, estando nós ainda em pecados, pelos méritos da sua morte vicária, né, substitutiva na cruz do Calvário. E assim como ele também ressuscitou, nós também agora, em Cristo, ressuscitamos para a vida eterna. E o nosso destino, se continuarmos nesse processo de santificação, é realmente a glorificação, porque ele, Jesus, nos fez herdeiro, ok? Com ele, da glória de Deus. Amém? Glória a Jesus por isso. Chegamos aqui, meus irmãos, no nosso terceiro subtópico, que diz assim: as bênçãos da esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2b. As pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas, pois nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Então, meus irmãos, aquela pessoa que agora é justificada e santificada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, essa pessoa nutre a esperança viva, verdadeira, da glorificação com o Pai, daquele encontro da noiva, realmente, da noiva, que é a igreja agora justificada, redimida, santificada, com o seu noivo Jesus Cristo na glória, ok? E na glória de Deus. Diferente daqueles que vivem distantes do Senhor e são alimentados por alegrias e motivações efêmeras, né? Efêmeras, passageiras, transitórias. Os santos são transformados de glória em glória. Santificação, ela é contínua e progressiva. 2 Coríntios 3 e 18. Eles se tornam participantes da glória de Deus. Então, como já deixamos muito bem claro aqui, o antagonismo, né, a diferença aí entre a vida sem Deus e a vida com Deus realmente. A vida sem Deus, ela é carnal, ok? A sua alegria, ela é física, ela é efêmera, passageira, transitória. Não existe uma esperança de vida eterna. O crente, aquele redimido pela grande obra da cruz do Calvário, meus irmãos, ele desfruta dessa esperança. Ele não vive mais nas coisas passageiras, mas a sua visão está na eternidade, está naquilo que ele não vê, ok? Pois as coisas que se veem, elas são passageiras, mas aquilo que não se vê é eterno. E nós não andamos mais por vistas, mas assim andamos por fé e fé em Jesus Cristo, ok? Na força do Espírito Santo de Deus. Mas abaixo aqui diz assim, meus irmãos: a Bíblia assegura que ainda não sabemos como havemos de ser, mas que seremos semelhante ao Cristo glorificado. Ok? Então, essa realmente é o destino de todo o crente. Após todo esse processo que estamos passando aqui, ok? Após a travessia do Jordão, após a travessia desse grande deserto, tá? Iremos chegar à Cidade Santa e seremos semelhante ao nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos agora aqui no nosso segundo tópico da nossa lição, ok? Falamos sobre o processo de santificação, os efeitos da santificação, as bênçãos que a santificação nos traz aqui nessa terra. Muito embora seja um combate contra a nossa natureza humana, ok? A natureza humana combate contra a nossa santificação combate contra a nossa natureza humana, porém, o desfrute das coisas eternas que a santificação me traz, elas são gloriosas e que as coisas desse mundo não podem nem pensar em se comparar com elas. Amém? E chegamos aqui e vamos analisar agora, meus irmãos, no segundo tópico, a bênção da alegria da salvação. Primeiro subtópico diz assim: as tribulações conduzem à maturidade. Romanos 5, 3 e
4, ok? Estamos no livro de Romanos, tá? Veja que a base da lição é toda realmente dentro aqui do texto bíblico, tá? Meus irmãos, diz assim o início do nosso subtópico. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições, meus irmãos. Então, aquilo que nós já colocamos aqui, estamos vivendo na nossa vida terrena aqui, estamos ainda submetidos ao jugo da nossa natureza humana, e este jugo, a vida humana, é feita assim de tribulações. O próprio Jesus afirmou isso de maneira muito clara, que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos realmente o nosso olhar nele, seríamos vitoriosos. Por quê? Porque ele venceu todas as tribulações por nós, meus irmãos. Então, a tribulação aqui, ela tem, tal como existe uma semelhança, meus irmãos, né? Fazendo aqui um paralelo, existe uma semelhança entre a trajetória de Israel no deserto com a trajetória da igreja aqui na terra. Ali, ok? Ali, os judeus, os hebreus, passaram por todas aquelas situações realmente para aperfeiçoar, para realmente ali mostrar que era necessário deixar as coisas, a cultura egípcia, deixar tudo o que eles aprenderam de lado e viver uma nova vida agora somente com Deus. E nesse paralelo, meus irmãos, a vida da igreja aqui também não é diferente. Nós estamos atravessando o nosso deserto, ok? Temos deixado o nosso Egito e as tribulações, né, que é as coisas do mundo, e as tribulações que nós passamos aqui tem esse cunho, tem esse viés de nos aperfeiçoar para aquele grande dia, ok? É realmente esse processo que nós vivemos aqui, um processo de aperfeiçoamento a cada dia que passa da nossa vida espiritual. Veja que eles lá, ok? Os hebreus passaram fisicamente sobre aquilo tudo e nós passamos espiritualmente aqui o nosso deserto, tá? Mas com Cristo, que é a nossa sombra, ok? A nossa tocha, que é a nossa sombra, ele nos protege das intempéries desse mundo, que é o pecado, quando nós queremos também trilhar esse rumo da santificação. Ele nos garante a vitória em meio à tribulação. Não há tribulação que ele não possa vencer por nós. Amém? Quando chegarmos lá, seremos ali, meus irmãos, realmente premiados pelo Senhor, né, por termos suportado o jugo da nossa vida. No segundo subtópico, né, diz assim: o crente mesmo, enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. No texto de Romanos 8, 35 e 39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries, mas conclui que mesmo estas dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. Aqui mais abaixo, meus irmãos, ele diz que Jesus no Getsêmani, sentindo a dor do cálice a ser tomado, que era a questão da separação com o Pai, que era a questão de todos os momentos da crucificação que ele ia viver, até questiona o abandono do Pai. Né? Ele disse, né? Deus meu, por que me abandonastes? Ali Jesus realizou aquilo que nós estamos no primeiro tópico, a dupla imputação. Ele imputou nele mesmo as nossas iniquidades e imputou em nós, pelo seu sangue justificador, meus irmãos, a de Cristo, a inocência de Cristo, a sua justiça, ok? Mas se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive a sua morte. Então, meus irmãos, a tribulação que passamos aqui, como já citei anteriormente, é esse aperfeiçoamento em amor. Quando nós estamos ligados com Deus, sabemos que o amor de Deus, ele vai nos aperfeiçoar. E até mesmo Deus permite que nós venhamos passar, meus irmãos, por momentos difíceis, mas sabemos que o amor de Deus está
disponível para nós e Ele não nos abandona nunca. Basta que sejamos capazes de nos atentar para esta realidade, ok? Que as muitas provações que nós passamos aqui, Deus permite para que nós venhamos aí nos aperfeiçoar a cada dia que passe, mas sempre é pautado no amor de Deus. Amém? Segundo o subtópico diz assim: o amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco, tá? Versículo 5. Amor que pode ser evidenciado, mostrado, visto, percebido, tá? Pela doação divina. Você veja que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele demonstrou todo esse amor por todo aquele que crê, por toda a humanidade, tá? O poder de salvação de Cristo é capaz de salvar toda a humanidade. Obviamente que nem toda a humanidade vai ser salva, ok? Porém, o poder que há no sangue de Jesus é capaz de salvar toda a humanidade. E esse sacrifício que Jesus faz, que Deus faz também, entregando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, foi uma grande prova de amor dele para conosco, ok? Aqui mais abaixo, meus irmãos, o nosso autor diz que alguém, né, aqui parafraseando o apóstolo Paulo, ele diz que alguém até, por uma pessoa boa, por uma pessoa justa, pode até fazer algum sacrifício e chegar até ao extremo de dar sua própria vida para salvar uma pessoa boa, uma pessoa sua ali do seu convívio. Porém, pelo inimigo, porém, o seu algoz, porém, por aquela pessoa que quer a morte dele, somente Jesus pôde fazer isso. Jesus, ele deu a vida por todos nós todos sendo ainda inimigos dele, inimigos de Deus. Nós, na vida de pecado, nós éramos apenas criaturas de Deus, inimigas, afastadas, destituídas da glória de Deus. Mas ele entregou a sua vida pelo inimigo, ok? Por todos nós. Isso é glorioso. Só Jesus pode fazer por nós, ok? E aqui mais abaixo, meus irmãos, diz que Deus, pela humanidade, né, fez tudo isso. O fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós todos pecadores. Devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos de tribulação, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória e santificação final que havemos de ter, tá? Então foi isso que Jesus nos proporcionou, meus irmãos. A glória presente da presença do Espírito Santo em nossa vida pela justificação do seu sangue, ok? E também nos proporciona, meus irmãos, no futuro, com a sua volta, com o resgate da sua igreja, ok? Essa glória eterna com o Pai, como nós já falamos aqui de maneira bem exaustiva. Meus irmãos, chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição. Falamos aqui do nosso segundo tópico, meus irmãos, ok? Sobre o andamento do crente em meio a algumas dificuldades, em que essas dificuldades é realizada por Deus, muitas das vezes, em nossas vidas. Muitas das vezes nós nos colocamos também em dificuldades, né? Quando optamos por coisas que desagradam a Deus, mas Deus nos resgata pelo seu amor. Mas em muitas provações Deus nos coloca, meus irmãos, para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Esse foi o cerne aí do nosso segundo tópico, tá? Chegando agora no terceiro tópico, diz assim: a bênção da salvação e da santificação final. Então, após passarmos por todo esse processo de santificação que a igreja ela vive, o destino da igreja é irremediavelmente, meus irmãos, não pode mudar, é a glória. O destino da igreja é a vitória. O destino da igreja é a glorificação com Deus, tá? As portas do inferno não podem jamais triunfar sobre a igreja, nada nem ninguém. O destino da igreja é a vitória gloriosa no reino de Deus.
Fala assim, meus irmãos, primeiro subtópico, a salvação. Como é grande a satisfação, né? Estamos satisfeitos em saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de nos entregar a Jesus Cristo a nossa vida, tá? Onde nós estaríamos aqui? Com certeza, meus irmãos, estaríamos como todo pecador está, afastado do Senhor. Nós não seríamos em nada melhor do que somos hoje. Porque nos sentimos hoje uma pessoa privilegiada por nossos méritos, por aquilo que temos em nós mesmos? Não, mas sim por sabermos que hoje, justificados, pelo sangue de Jesus, salvos pela graça, por meio da fé, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E isso é um privilégio para todo e qualquer ser humano. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, meus irmãos. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos agora participantes dessa grande salvação. E temos essa certeza de salvação presente hoje pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Segundo subtópico, fala assim, meus queridos irmãos, a salvação mantida pela a santificação. Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida, né? Então, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, antes do encontro com Cristo, ela era aquele fariseu, aquela pessoa muito benquista no meio religioso, no meio social que ele vivia. Só que, com toda essa pompa religiosa muito elevada que o apóstolo Paulo tinha, ele estava caminhando para o inferno, com toda a sua religiosidade. A religiosidade que Paulo vivia naquele tempo, não poderia jamais conduzi-lo à glorificação com o Pai. Não poderia jamais, meus irmãos, conduzi-lo realmente à salvação em Cristo, né? Tanto que ele rechaçava essa situação, tá? Prendia cristãos, fazia tudo aquilo acontecer. Porém, quando ele teve um encontro pessoal, veja a necessidade de todo homem ter um encontro pessoal com Deus, ele tem, a partir desse momento, a sua vida transformada. Não vive mais agora na vida, humanamente falando, de pompa, de satisfação humana. Muito pelo contrário. Vive agora sobre açoites, sobre prisões, sobre cativeiros, sobre dificuldades tremendas, naufrágios, coisas realmente, humanamente falando, terríveis. Só que com toda a esperança, a convicção e certeza da vida eterna que a religião jamais poderia proporcioná-lo, ele agora tem em Cristo Jesus, né? E considera realmente o viver dele em Cristo, Se vivemos para Cristo. Porém, se morremos, também morremos em Cristo e temos aí a salvação, né? Parafraseando aqui o próprio apóstolo. Então, meus irmãos, essa é a grande mudança que o apóstolo Paulo experimentou em sua vida. Antes religioso, coisa humana, passageira, efêmera, que não levava ele a nada, Agora, salvo, não desfrutando mais das coisas terrenas ali, que a religião lhe proporcionava, mas agora desfruta algo infinitamente melhor, que é a salvação em Cristo Jesus, Ele mesmo disse em seus dias, né? Como nós sabemos, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. E guardei a fé, melhor dizendo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, tá? Então, a fé realmente é o que em Jesus Cristo, obviamente, né? Pela graça de Deus, foi o que transformou a vida do apóstolo Paulo e também é capaz de transformar a vida de todo e qualquer ser humano, a partir do momento que ele se entrega, tem esse encontro pessoal com Cristo. Amém? Terceiro subtópico diz assim, meus queridos irmãos, chegando agora já no final da nossa gloriosa lição, né? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa lição, uma lição muito interessante, muito necessária para os nossos dias.
Fala assim: a salvação futura e glorificação que será obtida, ok? Com a santificação final, né? Eu falei aqui que é muito necessário para nossos dias, porque existem, meus irmãos, falsos ensinamentos por aí que diz que não existe, o homem não é responsável por nada nessa relação entre ele e Deus sobre a salvação. Deus, por sua soberania, realmente, ele estipulou critérios para todo crente aqui viver nele e andar nesse processo. É a responsabilidade do homem, do crente, ok? Que se ele não der atenção a essa responsabilidade, que é a vida de santificação, ele jamais verá a Deus, ok? Jamais verá a Deus. Vale salientar. Diz assim, meus queridos irmãos, Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Ele não se arrependeu do que havia feito e de que tudo que havia deixado para trás, a fim de seguir a quem? A Jesus Cristo. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado e que continuaria sendo aperfeiçoada até a vinda de Cristo. Está lá, Filipenses 1:6. Então, o próprio apóstolo Paulo nos deixa isso muito bem claro, que a vida de santificação é essa questão de um aperfeiçoamento contínuo, progressivo, até fazer realmente chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Até chegarmos ali à santificação final, que é a glória com Deus. Esta glória e a esperança de Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha a certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro, segundo Timóteo 4:8. Uma vida eterna com Deus. Então, o resumo de toda a trajetória, meus irmãos, da vida cristã aqui é realmente esse encontro com Deus, né? Esse anseio que todo crente, né? Aqui a exemplo do apóstolo Paulo, tinha esse anseio que ele considerava toda a sua vida aqui humana como nada, como esterco, ok? Então, tudo aquilo que ele viveu no passado, para ele, realmente não tinha valor nenhum. O que tinha valor agora era continuar vivendo e aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para chegar realmente a uma vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Diz aqui para finalizar o nosso subtópico: a pessoa que ama ao Senhor sente alegria e prazer em fazer a sua vontade, ok? A pessoa que ama a Deus, ela tem prazer em agradar ao Senhor, ok? E isso, meus irmãos, nos é proporcionado pelo Espírito Santo, ok? Mas para que eu possa realmente alimentar isso, eu tenho que procurar ter uma vida devocional com Deus, para que eu possa ter isso sempre muito forte na minha vida, ok? Diz mais assim: tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva. Mas para chegar lá é preciso andar no caminho da santificação, nesse processo aí de santificação, no presente, sem a qual, como já falamos, ninguém verá o Senhor. E essa é a nossa responsabilidade, ok? Não acredite, meu querido ouvinte, meu querido irmão, na falácia em que você não precisa fazer mais nada, ok? Você pode viver a sua vida como você quiser, porque você vai ser salvo no final. Não é bem assim. Não é bem assim, ok? Deus, ele, pela sua soberania, estipulou critérios para que a vida cristã aqui fosse conduzida de forma santa, para que possamos chegar até a glória. Obviamente que só conseguimos isso através da sua intervenção, que é o nosso Deus Espírito Santo. Conclusão da lição diz assim, para fecharmos, meus queridos irmãos. Nesta lição aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas
como a paz de Deus, a alegria da salvação e a esperança na promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Lembrando que, para garantir essas bênçãos, é preciso que mantenhamos uma vida de santidade, ok? Contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. O próprio Jesus deixou bem claro quando ele disse assim: quer seguir a mim? Ok? Então venha, tome a sua cruz e siga-me, ok? Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, meus irmãos, é vivermos realmente afastados daquilo que nos afasta de Deus e procurarmos a santificação, mais uma vez repito, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a sua companhia, que você possa compartilhar esse vídeo, que esse vídeo possa servir para a sua santificação pelo poder do Espírito Santo. Queremos que você, meus irmãos, não tenha esse programa, esse estudo aqui, substituindo a EBD. Jamais. Você tem que comparecer à escola bíblica dominical no domingo, na sua igreja local. Mas tenha esse vídeo como um apoio, como uma ajuda, para que você possa entender melhor, ok? A lição do domingo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Continue conosco para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.